Movimento bastante estranho no Ibovespa no dia de hoje, acumulando alta de quase 2% e depois um recuo para uma alta de apenas 1,1%. Vamos ver as principais notícias no radar. Tivemos hoje a aceleração do ritmo de elevação da Selic, que agora subiu 1% nessa reunião do Copom e chegando agora nos 12,25% ao ano, então 1% ao mês voltou para os rentistas. Será que isso é positivo ou negativo para nós que investimos em renda variável? Temos notícias a respeito do chefe do executivo e também o dólar agora fechando pela primeira vez abaixo de R$6 desde o final de novembro. Quero trabalhar um pouco esses aspectos com vocês e também vamos falar um pouco sobre as ações da Irani, empresa que vem acumulando uma queda de mais de 30% nos últimos 12 meses e agora negociada no patamar de R$ 7,19. Vamos dar uma olhada não só nos indicadores fundamentalistas, mas também nos principais pontos do resultado, quais são os riscos e as grandes vantagens da Irani para uma carteira de investimentos. Vamos falar um pouco também sobre as ações da Transmissão Paulista. Galera, vejam que historicamente no mês de dezembro elas sempre anunciam um grande dividendo, né? Então provavelmente agora no final do ano de 2024 deveremos ter o anúncio sim de um JCP bem interessante. Vamos fazer algumas projeções aqui para saber se ela estaria muito descontada e por que essa ação poderia ser interessante para uma carteira de investimentos de longo prazo. Lembrando que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos, é um acompanhamento das notícias do mercado e análises de ações que podem fazer sentido numa carteira de investimentos de longo prazo. Se o conteúdo aqui te ajudar, me dá uma moral, deixa seu comentário, deixa o seu like e vem se inscrever para acompanhar sempre o nosso conteúdo. Bora pro vídeo. Então no dia de hoje nós tivemos o Ibov bastante estável ao longo do dia, porém no final do pregão nós tivemos uma alta bem significativa de mais de 2% e depois um recuo para casa de 1% de alta. Porém no dia de hoje o Banco Central acelerou o ritmo da Selic para 1 ponto percentual, então temos choques de juros e já uma possibilidade de elevação de mais 1 ponto percentual já na próxima reunião do Copom. Então tem que se preparar aí, galera, porque isso vai seguir pressionando os ativos de risco. Poderemos ter maiores promoções nos próximos meses, muita cautela nos aportes, mas é sim interessante olhar para as ações que continuam descontadas com excelentes perspectivas de resultados para o ano de 2025. Já no final da tarde, nós tivemos notícias de um novo procedimento cirúrgico pelo qual o atual presidente irá passar, né? Isso levanta questionamentos a respeito da sua candidatura para o ano de 2026. Embora esse ainda não seja o cenário mais provável, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, provavelmente emergirá como o principal candidato. Terceira e última notícia que causa um pouco mais de alívio é o dólar caindo abaixo de R$6 pela primeira vez desde o fim de novembro. E apesar de toda essa volatilidade, expectativa de elevação na taxa básica de juros, temos também expectativa de maior risco fiscal, tudo isso acaba sendo um impacto de curto e médio prazo, isso vai gerar sim uma oscilação no mercado financeiro, mas para gente que investe olhando para o longo prazo, acaba tendo nesses momentos boas oportunidades, né? Justamente no meio da volatilidade e do maior temor ao risco é que a gente consegue comprar com maior desconto frente ao valor intrínseco. Nesse momento, é importante olhar para acumular número de boas ações, né? Principalmente aquelas que estão com os resultados mais redondos e temos várias hoje negociadas em bolsa, né? E entre as ações que mais caíram no ano de 2024, nós temos aqui as ações da Irani acumulando uma queda de quase 34%, saindo de uma cotação de quase R$11 para R$ 7,20. Como vocês sabem, uma das máximas do mercado financeiro é que a cotação de um ativo vai acompanhar os seus lucros a médio e longo prazo. E é bem isso que vem acontecendo com as ações da Irani. Com a retração severa na sua lucratividade, a cotação vem derretendo, o mercado batendo bastante no ativo. Agora um ponto importante é perceber que a receita líquida ela não apresentou retração, né? Pelo contrário, houve aumento aqui da receita líquida da companhia, saindo de 407 milhões para 426 milhões. Porém, quando a gente chega aqui no lucro líquido, ele desidratou bastante, né, pessoal? Saindo de 64 milhões para 37,6 milhões. Agora a empresa vem trabalhando com a margem líquida de apenas 8,8%. Então, se nós temos um crescimento de receita, porém uma severa retração nos lucros, obviamente o nosso problema está nas margens, né? E tem duas coisas hoje batendo nas margens da Irani. Como vocês sabem, a Irani tem um apelo sustentável muito grande, uma vez que 70% da sua produção vem justamente das aparas de papel, né? E apenas 30% da celulose virgem. Entretanto, nós temos uma dinâmica aqui meio problemática de elevação no preço dessas aparas. Então vejam que o preço das aparas saiu de R$ 555 a tonelada para R$ 931 a tonelada, né? Então se o preço do seu principal insumo sobe 67% na comparação anualizada, obviamente a sua margem EBITDA vai sofrer e vai sofrer bastante. Então a margem das operações, né, que engloba ali os custos e despesas operacionais, vai ser negativamente impactado por essa dinâmica
de preço das aparas. Outro ponto que também acaba pressionando um pouco o resultado líquido é a alavancagem financeira da companhia, que agora está em 2,2 vezes. Então vejam que no passado, lá em 2022 e até mesmo em 2023, essa alavancagem era um pouco menor, mas ela vem crescendo com o avanço do projeto Gaia. Então isso aqui acaba penalizando um pouco, já que agora a empresa paga um pouco mais de juros de dívida. Então, tanto o resultado financeiro, mas principalmente, né, o preço das aparas é que tem pressionado tanto os resultados da Irani. E agora a empresa trabalha um PL de 13,7 vezes, um P sobre VP de 1,38. Nos últimos 12 meses, ela entregou um yield de 7,3%, mas com os resultados atuais não vai se repetir, tá, pessoal? Devemos ter uma retração severa aqui nos dividendos. A empresa vem agora trabalhando com uma margem líquida de 7,9%. Vejam como houve uma queda significativa nas margens da companhia nos últimos 3 anos e agora trabalhando com um ROIC de apenas 8,23%, né? Isso mostra uma queda aqui na rentabilidade da empresa, mas ela tem também um modelo de negócios interessante, resiliente para o longo prazo. O drive de crescimento das embalagens sustentáveis acaba sendo o e-commerce e também a substituição do plástico pelo papel. Então o modelo de negócios é resiliente sim para o médio e longo prazo, porém o cenário agora é incerto. Então eu não tenho Irani na carteira, né? Eu tenho uma preferência aqui pelas ações da Klabin, mas se eu tivesse, eu seguraria os aportes pelo menos até essa dinâmica de redução de preço das aparas comece a aparecer nos resultados da empresa, né? Caso essa dinâmica das aparas voltasse a se normalizar e nós tivéssemos uma expansão aqui da margem líquida da companhia, né? Então, pelo menos aqui uns 12% de margem líquida, mostrando uma retomada de eficiência. É claro que a empresa é boa, porém precisa um pouco mais de cautela aqui para reforçar os aportes. Agora uma ação que está na porta para anunciar um JCP interessante agora em dezembro de 2024 são aqui as ações da Transmissão Paulista, né? Agora chamada de ISAE 4. A empresa negocia múltiplos interessantes, a um PL de 5 vezes, um P sobre VP de 0,83, então desconto aqui de quase 20% frente ao patrimônio líquido desse ativo. O dividend yield pago nos últimos 12 meses fica bem próximo dos 9%. A empresa está com endividamento bem controlado para o setor de transmissão de energia elétrica. Veja que temos aqui dívida líquida sobre EBITDA inferior a 2 vezes para um setor que tem um alto nível de previsibilidade das suas receitas. A empresa trabalha também com margens extremamente elevadas. Isso aqui é característico do setor de transmissão de energia elétrica, uma margem líquida aqui de 46%, um ROI de 16,35% e um ROIC de 13,3%. Uma empresa que tem apresentado crescimento de lucros e receitas nos últimos 5 anos. Vejam que ela tem uma boa disciplina de remuneração ao seu acionista, pagando com certo nível de recorrência, né? Então, uma empresa que dificilmente falha no pagamento de proventos e a gente vê esses dividendos crescendo no médio prazo. Aqui no resultado do terceiro trimestre de 2024, a empresa tem apresentado evolução dos seus números, um crescimento de 8% na receita líquida, nós tivemos um bom controle de custos e despesas operacionais, tivemos também aqui um EBITDA saindo de 876 milhões para 958 milhões, uma alta de quase 10%, conseguindo manter uma margem EBITDA gigantesca na casa de 81% e um lucro líquido com uma pequena retração de 9% aqui, né, fechando em 431 milhões. Vejam que o ROI dos últimos 12 meses ficou na casa de 21%, então mostrando que as operações continuam muito rentáveis e lucrativas. O ponto de atenção aqui é a perda da RBSE, que é uma indenização que a empresa receberá até o ano de 2028, né? Então vejam que ela causa um impacto bem significativo aqui nas receitas da companhia, uma receita de 568 milhões, uma participação bem relevante aqui da receita bruta total da Transmissão Paulista. Entretanto, a companhia vem antecipando esse movimento, participando mais ativamente de leilões de transmissão e também implementando projetos de reforços e melhorias, né? Então ela vai compensar parcialmente essa perda até o ano de 2028, mas ainda haverá sim um downside aqui na receita. Uma das grandes vantagens de trazer uma empresa do setor de transmissão para sua carteira é o grau de perenidade que essa empresa vai trazer também para o seu patrimônio, uma vez que as concessões elas são reajustadas a longuíssimo prazo pelos índices inflacionários. Então é uma forma também de proteger uma parte do seu patrimônio das flutuações da inflação, né? Então imagina, se tivermos aí uma disparada do IPCA, ela vai incorporar essa alta nas suas receitas e vai repassar para você na forma de proventos, uma vez que é característico dessa empresa realizar um payout um pouco mais elevado. Então ela traz sim um grau de segurança superior para a carteira previdenciária, aquela que olha muito mais para o longo prazo. Outro ponto importante é que a Transmissão Paulista tem algumas vantagens competitivas aqui, né? Ela consegue antecipar bastante os projetos e com economia de custos. Isso gera essas margens que a gente vê bem
bem elevadas aqui, né? Principalmente essa margem EBITDA na faixa dos 80%. Fazendo uma projeção simplificada para o valuation da Transmissão Paulista em 2025, trabalhando com ROI esperado de 16%, lembrando que nós temos aqui dois tipos de resultado, tá, pessoal? Temos o lucro IFRS, que é o lucro contábil tradicional, porém as empresas desse setor de transmissão, elas mandam mais aqui no lucro regulatório, que representa melhor o fluxo de caixa da companhia, e o lucro regulatório nos dá um lucro por ação de R$ 2,62. Lembrando que esse aqui é justamente o lucro base para o pagamento de proventos. Trabalhando com seu payout médio de 75%, nós temos a expectativa de R$ 1,97 por ação e temos aqui um dividend yield projetado bem próximo dos 8%. Então, provavelmente no ano de 2025, a Transmissão Paulista continuará sendo uma boa pagadora de dividendos. Mas devido à perda da RBSE a médio prazo, eu exigiria um prêmio um pouco maior para aportar nessa ação, né? Para a galera que é membro do canal, sugiro seguir a orientação lá da nossa planilha, né? Ela já tem uma margem de segurança bem maior que considera essa perda da RBSE e ainda assim os dividendos que deverão continuar estáveis nos próximos anos. Agora, se você gostou desse vídeo, considere assinar esse canal para fazer parte da nossa comunidade de membros. É quase uma mentoria, todos os dias no WhatsApp a gente traz conteúdo relevante do mercado financeiro, algumas análises exclusivas, acompanhamento da evolução dos membros e também vídeos exclusivos nos finais de semana. Se fizer sentido, fica aí para você o convite. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.